As tentativas de perseguição e linchamentos de judeus no sul da Rússia podem ser o início de um novo movimento separatista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Na noite do último dia 29 de outubro, grupos de Dagestanes, população do Daguestão, uma república/província do sul da Rússia, iniciaram um movimento que há muitas décadas não se via. Se trata da tentativa de um pogrom, palavra russa usada para designar um ataque de massas populares contra grupos minoritários de determinadas etnias que se encontravam na cidade. Não há tanto tempo assim, houve uma tentativa de ataque de imigrantes turcos e azeris, do Azerbaijão, contra armênios em Lyon, na França. Os vídeos que mostram as multidões são bastante parecidos, apesar da distância do local dos eventos e da diferença entre os destinatários dos protestos, que seriam os judeus e os armênios. Mas há também uma semelhança entre os componentes das turbas em ambos os lugares. Turcos, azeris e dagestanes, assim como os chechenos, compartilham um histórico em comum. Todos fizeram parte em algum momento do Império Turco-Otomano, além de serem todos considerados tártaros, descendentes do Império Mongol. Na verdade, a situação é um pouco mais complicada. As províncias/repúblicas do norte do Cáucaso, sobretudo a Chechênia e o Daguestão, desde o fim do Kanato da Horda Dourada, o reino do Império Mongol, sempre estiveram em meio a uma disputa entre três grandes impérios, o russo, o turco-otomano e o persa. Durante o século XIX, auge do expansionismo russo, com a Guerra da Crimeia e o declínio do Império Otomano, a Chechênia e o Daguestão tentaram conquistar sua independência fundando o Imanato Caucasiano. Esse tipo de governo religioso, muçulmano, durou de 1828 a 1859, até as repúblicas do Cáucaso serem novamente derrotadas e incorporadas ao território russo. Após a crise do Império Russo no começo do século XX, que redundaria na crise civil russa e a tomada do poder pelos bolcheviques, o Império Otomano avança novamente para as províncias do sul da Rússia. Com isso, o Daguestão, a Chechênia, a Ingushétia e a Ossétia do Norte, todas as atuais repúblicas do sul da Rússia, declararam sua independência, formando a República Montanhosa do Norte do Cáucaso, com o apoio dos turcos. Esse país permaneceria independente somente entre 1917 e 1922, quando foi novamente anexado pelos russos, agora sob a bandeira da União Soviética. Atualmente, os Dagestanes, assim como os chechenos e outros povos do sul da Rússia, ainda são muito próximos tanto étnica quanto culturalmente dos persas, o Irã, dos turcos e dos azeris. Todos eles são chamados tártaros pelos russos, apesar de eles mesmos não usarem tal distinção. Apesar de adotarem o russo como um idioma oficial por imposição dos impérios russo e soviético, suas línguas históricas são da família túrquica. Além de nunca terem aceitado o cristianismo ortodoxo, que é a religião oficial tradicional russa, ou o secularismo marxista soviético. Eles ainda têm não só como religião, mas como ideologia política o islamismo. O ideal de serem governados por um califa, um sucessor de Maomé que concentre poderes tanto espirituais, religiosos quanto políticos, à semelhança do regime de Khamenei no Irã. As repúblicas do sul da Rússia de maioria islâmica sempre tiveram por tradição se rebelar contra Moscou, em especial em momentos de fraqueza da elite política russa. As tentativas de separação da Chechênia na década de 1990 foram apenas os últimos episódios mais notáveis de tentativa de separação. Enquanto a elite de Moscou não for muçulmana, sempre haverá conflito com as populações muçulmanas do sul, pelo fato de estas não reconhecerem a legitimidade de um regime supostamente secular, ou seja, não teocrático muçulmano. As tentativas de ataque a judeus dessa semana foram consequência disso. Em 2022, os Dagestanes tentaram se rebelar contra a convocação militar para a guerra da Ucrânia, mas essas manifestações foram duramente reprimidas com mais de 100 detentos. A repressão contra protestos dirigido ao governo ainda é muito eficiente na Rússia. As manifestações, que viraram uma espécie de caça e tentativa de linchamento contra judeus, por outro lado, não parecem representar uma verdadeira ameaça ao governo russo, mas são. Elas representam um ganho enorme de influência dos vizinhos persas, que são os iranianos, e os turcos. Tanto Khamenei quanto Erdogan ganharam espaço com a guerra em Israel, com um discurso capaz de congregar o apoio das populações muçulmanas dos países vizinhos, e fazê-las se voltar contra os próprios governos, ainda que de forma indireta. A guerra de Israel-Palestina fortalece as elites muçulmanas, em especial em um novo momento de fraqueza russa, com suas centenas de milhares de baixas militares na Ucrânia e uma crise econômica generalizada. Basta pensar que os Dagestanes são vizinhos dos azeris, povo que tem enriquecido muito nos últimos anos, em especial graças à independência conquistada em 1991 e com o afastamento dos russos do mercado internacional. O Azerbaijão possui uma enorme reserva de petróleo, a qual os europeus recorrem para substituir o petróleo russo.
Enquanto os azeris, seus vizinhos que falam praticamente a mesma língua, são independentes e enriquecem, os dagestanes e chechenos são enviados para morrer na guerra. Caso contrário, morrerão de fome numa economia cada vez mais decadente. As tentativas de pogroms contra judeus podem dar início a um novo movimento nacionalista e separatista. Um sinal bastante evidente disso são as publicações dos líderes desses grupos no Telegram, convocando somente caucasianos. O nacionalismo quase sempre vem acompanhado de um elemento étnico-racial. A perseguição a judeus, ao contrário do que acontecia durante o período medieval, está cada vez menos vinculada ao fenótipo semita e cada vez mais vinculada ao fenótipo europeu típico. O judeu padrão, após séculos de peregrinação e miscigenação pela Europa, se distinguiu de seu primo árabe e se aproximou da população branca loira e de olhos azuis, sobretudo de países do leste europeu, como a Polônia e até da Alemanha. O aspecto racial étnico que restou da luta contra os judeus, fora o aspecto religioso, é claro, é aquele que se volta ao judeu europeu branco típico, praticamente indistinguível de um eslavo ou de um russo étnico. E é por isso que os grupos da esquerda identitária aderem quase que automaticamente à causa palestina, para lutar contra o europeu judeu supostamente invasor. Os caucasianos convocados pelos dagestanes para os movimentos não são os caucasianos que muitos erroneamente imaginam, os europeus brancos de olhos e cabelos claros. São justamente os tártaros, aparentados dos turcos, dos azeris, dos uzbeques, dos cazaques, todos descendentes do antigo Império Mongol, mais próximos culturalmente de Istambul que de Moscou. Ao convocar para suas reuniões apenas caucasianos, estão excluindo deliberadamente russos étnicos, dentre os quais supõem haver judeus. É o provável início de um movimento ultranacionalista que pode levar a um levante separatista, que pode levar consigo a Chechênia. E tudo isso pode representar mais de 100 anos após o fim do Império Russo e mais de 30 anos após o fim do Império Soviético, o início de uma nova fragmentação da Federação Russa. Fragmentação essa que é algo mais próximo do conceito de autodeterminação dos povos defendidos pelo liberal e economista Ludwig von Mises. O conceito de autodeterminação defendido por Mises implica no direito de grupos étnicos, nações e pequenas comunidades decidirem sobre seu próprio destino político, cultural e territorial sem interferência externa. O economista austríaco ainda defendia que essa decisão de se separar do país ou não cabia somente ao próprio povo residente de uma determinada região. Mises e tantos outros, como seu principal aluno e herdeiro intelectual Murray Rothbard, sempre defenderam uma descentralização do poder, pois sabem que um governo centralizado é um grande inimigo da liberdade. As violações dos direitos individuais, a criação de um poderoso aparato militar e um Estado com forte poder financeiro são resultados de um grande governo centralizador. Quem sai ganhando é a elite no poder, e isso não resta dúvida se pegarmos exemplos como o governo chinês, o brasileiro e americano, para além da Rússia, é claro. Nossa elite encastelada em Brasília, por exemplo, tem poder para controlar todos os recursos financeiros gerados pelas milhares de cidades brasileiras, tirando a autonomia dos pagadores de impostos. Cabe lembrar que cada povo tem suas culturas, línguas, tradições, costumes e religiões. Então é natural que as pessoas se identifiquem mais com seu grupo e isso evita conflitos gerados por integração forçada imposta por governos. Sabemos que muitas repúblicas soviéticas, se não todas, foram anexadas com base no uso da força e na ameaça de invasão. Os países da Europa Oriental como Polônia, Romênia, Hungria, Lituânia, Letônia, a antiga Tchecoslováquia e a Ucrânia foram anexados pelos comunistas e se tornaram verdadeiros infernos de opressão. Nesses países, seus povos foram privados da própria cultura, tradição, literatura, de sua história e da autonomia econômica, além de todo tipo de escolha política. Além disso, a descentralização também incentiva o livre mercado, pois países pequenos ou cidades autônomas são forçadas a praticarem o comércio com outros povos para ter acesso a uma maior riqueza e conforto. Podemos ver que isso é uma tendência natural em países como Suíça, Áustria, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Singapura e na ilha de Hong Kong. Apesar de haver países comunistas pequenos como Cuba e Coreia do Norte, eles são ajudados por seus aliados que compactuam da mesma ideologia marxista. Mesmo assim, seus povos passam por carência e problemas de abastecimento. O economista Hans Hermann Hoppe e o já mencionado Rothbard, que foi seu professor, escreveram sobre a importância que a descentralização tem em permitir que as decisões políticas sejam tomadas no nível local. Isso permite que as pessoas tenham maior controle sobre suas vidas, o que aumenta a autorresponsabilidade individual, e não dependam de tiranos que vivem longe delas e tentam impor políticas que não fazem menor sentido para suas vidas. Portanto, todos os libertários devem defender os direitos dos diversos povos, sejam grandes comunidades ou pequenas vilas, de se separarem dos governos centrais. É uma questão de ética, pois nenhum ser humano pode escravizar o outro.
Hope chega a defender em sua famosa obra Democracia, o Deus que Falhou, que a transferência do poder e autonomia que se encontram no Estado-nação para as cidades tornaria a cultura dessas cidades mais ricas. Isso porque cada cidade teria incentivos para competir com outras por bons moradores, investidores e empresas, para que possam atrair recursos e melhorar a qualidade de vida de seu povo. Caso a cidade se degradasse em políticas socialistas e progressistas, seus moradores facilmente poderiam votar com seus pés ao mudarem para uma cidade melhor. Enfim, o assunto sobre separatismo e autodeterminação dos povos daria um longo documentário. E se quiser saber mais sobre o assunto, recomendamos o vídeo Centralismo, o maior inimigo do libertarianismo, disponível aqui no canal. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Arton Z, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no botão da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.